Vamos agora para a informação sobre o nosso Mengão. Chegadas e saídas agora com Vene Casagrande. Crédito de imagem ao canal Vene Casagrande. Link abaixo na descrição para conferir. E bora lá, mas antes se inscreva no nosso canal ASR Fla, caso você não seja inscrito. Ative o sininho de notificações para receber nosso material. E chega dando aquele like porque ajuda demais, eu agradeço. E ajuda a elevar o canal ainda mais. Vamos lá, vamos ver sobre esse irlandês. Pelo lado esquerdo ali, ó, Cebolinha, Michael, Bruno Henrique e entre outras. Bora lá. Vou começar falando essa informação do Botafogo aí, que foi publicada primeiramente pela imprensa francesa, um jornalista francês, e eu confirmei a informação que, de fato, o Botafogo está negociando a contratação de Davide Ancelotti. Pois é, o sobrenome não é estranho. Ele é filho do Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira, e ele estava na comissão técnica da seleção brasileira, nunca foi treinador, sempre foi auxiliar, e agora o Botafogo está tentando a contratação dele para a vaga de Renato Paiva, que foi demitido após a Copa do Mundo de Clubes. A curiosidade é o seguinte, ele nunca foi treinador, sempre trabalhou como auxiliar, enfim, auxiliar do Carlo Ancelotti, querendo ou não, aprendeu muita coisa, mas isso me lembra muito o Domenech, quando foi contratado pelo Flamengo. Ele chegou com o status de auxiliar do Pepe Guardiola durante anos. Mas, gente, a gente pôde perceber que não é porque ele foi auxiliar de um grande treinador que, de fato, ele será um grande treinador. Tanto é que o Domenech no Flamengo deixou a desejar. E será que o David Ancelotti vai seguir o mesmo caminho do Domenech? De sucesso ou insucesso, na verdade, né? Pessoal, o Gerson, na noite desse sábado, ou seja, do dia 5 de julho, ontem, promoveu uma festa de despedida. Alguns jogadores do elenco rubro-negro foram à festa, obviamente. O Wesley foi, o Cleiton, eu vi foto dele lá, Viléo Pereira também, a Arrascaeta estava lá também. E o mais curioso é o seguinte, pessoal, até o momento o Gerson não publicou uma mensagem sequer de despedida do Flamengo. Já teve adeus do Flamengo, numa nota extremamente fria, nós já debatemos isso aqui. O Zenit daqui a pouco vai confirmar a contratação dele e o Gerson calado. E quando eu falo calado, eu não falo por respeito a nós da imprensa, não. Até porque nós da imprensa, por exemplo, eu noticiei que ele iria para o Zenit antes mesmo da Copa do Mundo de Clubes. Se eu sabia, o Gerson também sabia, todo mundo sabia. Mas eu entendi ele ter ficado calado naquele momento. Mas agora, eu acho que era um pouquinho de consideração com um torcedor do Flamengo, com um torcedor rubro-negro que tanto o abraçou, o recebeu de volta, inclusive, na sua segunda passagem dele, fez ele se sentir em casa. Eu acho que faltou um pouco de gratidão da parte do Gerson. Espero que ele faça essa despedida nas redes sociais, diga algo, um agradecimento, alguma explicação, enfim, porque a forma que ele está saindo parece que não tem carinho, que não tem gratidão, enfim. Tenha muito sucesso no Zenit, Gerson. E o Flamengo voltou a treinar, tá? Após a Copa do Mundo de Clubes, treinou sábado, treinou hoje, domingo também, visando ao próximo duelo, que é com o São Paulo, no próximo sábado, dia 12 de julho, pelo Campeonato Brasileiro, jogo 4h30 da tarde, tá, galera? Um horário um pouco diferente, digamos assim, sábado 4h30 da tarde, mas bota aí na sua agenda, e o Flamengo está se preparando para esse jogo importante. Lembrando que a Arrascaeta está suspenso para esse jogo, Pulgar lesionado, você já sabe, vai ficar 3 meses fora, Gerson de saída. O Flamengo tem um meio campo aí diferente, vai ter um meio de campo diferente. Quem será o primeiro volante? Alan, Everton Araújo, Jorginho vai fazer a função de segundo volante, De La Cruz entra no time, enfim, o técnico Felipe Luiz tem uma semana aí para se preparar. Com a saída do Gerson, galera, o Flamengo tem 2 decisões a tomar. Primeiro, quem vai ficar com a camisa 8? Temos aí opções: De La Cruz, que usa hoje a 18, Jorginho hoje usa 21, o Everton Araújo, confesso que eu não lembro qual é o número da camisa dele. São essas as opções, tem o Alan também, mas vou ser bem sincero, até para seguir a lógica, digamos assim, a camisa 8 deveria ser oferecida ao De La Cruz. Quando ele chegou, ele pegou a 18 porque a 8 já estava ocupada. Como ele está há mais tempo no Flamengo, e não falo mais tempo que o Everton Araújo, porque o Everton Araújo subiu da categoria de base, né? Mas eu acho que essa camisa 8 deveria ir para o De La Cruz. Ah, mas o Jorginho joga mais, gente.
questão de hierarquia, tá mais tempo no clube, e o De La Cruz é um baita jogador, tá? Então, assim, não é para desmerecer o De La Cruz e chamá-lo de pereba. Óbvio que o Jorginho tá acima, mas o Jorginho acabou de chegar, acho que até para seguir a hierarquia, a não ser que o Jorginho tenha algo com a camisa 8 e peça, pelo amor de Deus, para jogar com a camisa 8, aí é na base da conversa. Outra escolha que o Flamengo tem, faixa de capitão. Com a saída do Gerson, a faixa de capitão tá livre aí. Quem deveria herdar essa faixa de capitão? Arrascaeta, Bruno Henrique, Danilo, só que Danilo não é titular sempre. E aí, vai fazer o quê? Danilo tem potencial para ser um líder, ele já mostrou isso. O próprio Alexandre também, embora seja um pouco mais tímido ali, mas eu lembro que na época do Diego Ribas, Diego Alves, Everton Ribeiro, existia a liderança técnica, a liderança que de fato agia nos bastidores, que no caso era o Diego Ribas, o Everton Ribeiro era a liderança técnica, na ocasião existia essa justificativa, digamos assim, mas eu quero saber a opinião de vocês. Arrascaeta, Bruno Henrique, eu cederia essa faixa de capitão para o Bruno Henrique. Eu consegui apurar o valor da compensação financeira oferecido pelos clubes árabes Al Riyad e Najama SC pelo empréstimo de Juninho. Esses dois clubes, como a gente trouxe em primeira mão aí essa semana, fizeram proposta ao jogador e ao Flamengo por empréstimo de 1 ano. Empréstimo esse com uma compensação financeira. E eu consegui apurar os valores. A proposta é a mesma, financeiramente falando, para o Flamengo. 250 mil euros que o Flamengo receberia para emprestar esse jogador. 250 mil euros hoje dá em torno de R$1,5 milhão de reais, tá? Cerca disso. E aí o Flamengo ainda não bateu o martelo, está avaliando a situação. Os empresários do atleta estão esperando uma resposta do Flamengo. O jogador topa, como eu já falei aqui, o jogador topa, mas não vai forçar, entre aspas, nenhuma saída, tá? Ele está feliz no Rio de Janeiro, ele entende que seria também uma boa atuar por esses clubes árabes lá na Arábia Saudita. A proposta salarial para ele é muito boa, ele não receberia o mesmo salário que ele recebe hoje no Flamengo, pelo contrário, seria mais, ainda tem bônus aí por gol, enfim, a gente sabe como que funciona o futebol árabe, eles gostam mesmo de dar uma boa remuneração, até mesmo para atrair o desejo dos atletas em jogarem lá no mercado bem alternativo. O jogador topa, mas se o Flamengo não topar, ele vai continuar buscando o espaço dele na equipe rubro-negra. Lembrando que ele tem contrato com o Flamengo até 2028, tá? Outra informação importante, o valor exato que o Flamengo vai pagar ao Dínamo de Moscou por Jorge Carrascal é 12 milhões de euros, de maneira fixa. Não vai ser 10 mais 2 por metas ou 12 mais 2 por metas. 12 milhões de maneira fixa, não tem valor por bônus através de metas. Então esse valor aí, quase 80 milhões de reais, esse valor será quitado em 3 parcelas. O Flamengo e o time russo agora estão na fase das garantias bancárias que a equipe russa pediu ao Flamengo. A gente sabe que negociar com o russo não é fácil, o Flamengo está tendo um trabalho absurdo, mas aos poucos está conseguindo domar esses russos aí, e em breve o jogador deve se apresentar ao Flamengo. Vamos agora falar do futuro atacante rubro-negro, o irlandês Mickey Johnston, o MJ, está próximo de ser contratado pelo Flamengo, vocês já sabem disso. Números dele na temporada 2024-2025 pelo West Brought, da segunda divisão da Inglaterra. 41 jogos, sendo 25 como titular, 3 gols, 5 assistências, 46 passes decisivos, 84% de acerto nos passes, 65% de acerto nas bolas longas, 77 dribles certos, 129 duelos vencidos, 90 bolas recuperadas. Esses números são do site SofaScore. Beleza, a gente apresentou os números, mas eu sei que você, assim como eu, não conhece o futebol desse jogador. Poucos vão conhecer. Claro que quem acompanha muito o futebol da Inglaterra, o futebol inglês da segunda divisão, pode até conhecer esse atleta, o Michael Johnston. Mas eu fui buscar informações sobre esse jogador, até porque eu, como jornalista, eu preciso buscar informações desse atleta. Fiz um resumo aqui, tá, das informações que eu obtive, os pontos positivos e negativos desse atleta. Primeiro ponto, é muito ágil, dribla bem, tem boa saída para os dois lados, é atacante de beirada, tá?
Vai bem nos cruzamentos, cruza bem com as duas pernas, muito bem com a esquerda, e ele é destro, tá bom? Eu não estou dizendo que ele é ambidestro, ninguém falou isso, mas que não é cego da perna esquerda, então ele utiliza bem a perna que não é dominante. Vamos lá, outro ponto aqui. Nos duelos físicos sofre um pouco, de costas tem dificuldade, quando recebe de frente geralmente leva perigo. Outro ponto, sem bola ele pressiona muito, de fato ajuda bastante, apesar de não ser tão bom nos duelos defensivos. Ele é muito agressivo, tira os espaços rápidos. Tem uma jogada característica que dá uma pedalada, ele pedala ali para o fundo e dá uma cavadinha de canhota para a área. Então ele sabe fazer isso muito bem, segundo essas pessoas. Tem uma jogada, essas ali, não finaliza bem. Esse fundamento é o que mais precisa evoluir, isso me preocupa. Atacante que não finaliza bem, de repente isso justifica o baixo número de gols dele na última temporada. Inclusive, um dos analistas disse, abre aspas, eu enxergo como um jogador para jogar 35, 40 minutos de média por jogo, porque é um cara que não te entrega muito gol, ele não faz gols, mas é um cara que pode abrir defesas, ele é muito ágil, o movimento de pernas dele é muito rápido, fecha aspas. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, é um jogador de ponta que vai ajudar a atacar espaço, cara, é um jogador que, assim, analisando essas informações e o que Felipe Luiz gosta de falar em entrevista coletiva, é um jogador que tem a cara do estilo de jogo do Felipe Luiz. Gente, isso não quer dizer que ele vai dar certo com certeza ou que ele vai dar errado com certeza. Não tem como a gente ter essa certeza, é impossível. O ponto é, o Flamengo está fazendo um investimento de cerca de 35 milhões de reais para contratar esse jogador. Eu não acho um investimento alto. Se tratando do futebol atualmente, que a gente sabe que está muito inflacionado o mercado, eu não acho investimento alto. A grande questão é, não sou a favor de trazer contratações, apenas contratação de scout. E criou uma expectativa muito grande na torcida do Flamengo, porque o Flamengo está com muito dinheiro em caixa e acabou de perder o Gerson, capitão e principal jogador, um dos principais jogadores do time do Flamengo, inclusive do time titular, não só do elenco. Então a expectativa estava muito grande de vir um nome, digamos assim, para parar o aeroporto, que chama atenção, contratação de peso. Só que a gente sabe que o José Boto e a equipe dele gostam desse tipo de contratação. O Juninho foi uma aposta, até o momento o Juninho não deu certo. Eu considero o irlandês também uma aposta. Se vai dar certo ou não, a gente não sabe. Agora, ele chegando, o Flamengo sim tem interesse em negociar Michael e Cebolinha. Seria... outro ponto importante, o Flamengo analisou também o histórico de lesão. Segundo eles, é um jogador que tem saúde, fecha aspas, ou seja, que daria conta da forte exigência que é o futebol brasileiro. A ver se vai dar certo, mas precisa, entre aspas, se livrar de alguns jogadores do elenco, porque o Flamengo está ficando recheado de ponta. Michael, Cebolinha, Bruno Henrique, Gonzalo Plata, apesar que Plata faz várias funções também, Bruno Henrique tem jogado muito centroavante. Por falar em centroavante, eu ainda sou da teoria de que tem que fazer o Pedro jogar. O Pedro é o fazedor de gols desse time. É mais um jogador que está chegando que não tem características de fazer gol. Isso me chama atenção. Não sabe finalizar, segundo as pessoas que acompanham a carreira desse jogador. Ele precisa evoluir nesse quesito, finalização. É um atacante que precisa evoluir isso. Isso me preocupa. Mas também não quer dizer que vai dar errado ou certo. De fato, é um jogador, um atacante que não finaliza bem, faz poucos gols, mas tem outras virtudes essas que agradaram ao técnico Felipe Luiz. Tanto é que o técnico já conversou com o Mickey Johnson através de videoconferência, obviamente, falou para ele sobre o projeto, conversou com ele, como pretende utilizá-lo no time, e nós apuramos como o Felipe Luiz quer utilizar o irlandês Mickey Johnston. É pela ponta esquerda, tá? Eu até já desconfiava vendo vídeos e tal que de fato ele atua mais pela ponta esquerda, mas é sempre bom apurar e nós confirmamos, ponta esquerda que ele vai ser utilizado. E aí vocês vão me questionar, mas Vene, na ponta esquerda já tem Michael, Cebolinha, o Bruno Henrique às vezes atua por ali, como é que vai ser isso aí? Gente, vamos lá.
apuração também. O Flamengo quer negociar Michael ou Cebolinha, ou até mesmo os dois, se tiver oportunidade. São 2 jogadores negociáveis. 2 jogadores que o Flamengo não vai fazer esforço para continuar, diferentemente do Pedro, segundo a nota oficial do Flamengo, publicada após a notícia do jornalista Mauro César. Mas no caso do Michael e do Cebolinha, são 2 jogadores que de fato estão em baixa, inclusive não foram bem na Copa do Mundo de Clubes, não se valorizaram, digamos assim, e o Flamengo tem sim o desejo de negociar ou um ou outro, ou até mesmo os 2, mas eu acho que o mais fácil de negociar aí é o Michael, né, cara? Partindo do princípio que é um jogador teoricamente mais barato para o mercado. O Cebolinha eu vejo como um jogador mais caro, o investimento teria que ser maior do clube que deseja contratá-lo e até mesmo tirá-lo do Flamengo. Recentemente a gente trouxe a informação aí do Michael, um clube do Catar, ou de Dubai, confesso que eu não lembro, Mundo Árabe, que gostaria de tentar a contratação dele, mas até o momento nenhuma proposta oficial ao Flamengo foi feita, mas o Flamengo está aberto a ouvir propostas desses 2 jogadores, até porque está trazendo mais um jogador para essa posição, faz total sentido. De fato, essa segunda passagem do Michael pelo Flamengo está deixando muito a desejar e o Cebolinha não consegue engrenar, pelo menos até o momento, por conta das lesões também, né? Isso precisa ser dito. Bom, galera, o vídeo é isso aí. Agora sim, em questões de valores, o Michael é mais barato, que nem o Vene Casagrande falou, que é mais fácil para negociar e tudo mais. Mas eu acredito que o Cebolinha deveria ser negociado, porque é o cara que mais se lesiona. Ele joga 1, 2, 3 jogos e depois lesiona. Aí não compensa ter um jogador desse. Já o Michael não, o Michael, por mais que seja mais barato, mas o cara tá ali quando precisa. E teve uma época que ele deu certo, é possível ele dar certo. Tem muito ali, né? Mas eles estão pensando também porque o BH, ele vai ser suspenso com certeza com relação àquele processo que ele tá respondendo aí em jogo de aposta. E a gente vai ficar com quem ali? Ele tá pensando tudo isso. Felipe é cabeça. Agora, e se é preciso a gente buscar um lá na Irlanda, cara? Ah, para com isso. Não tem um aqui na América do Sul, argentino, uruguaio, aqui nas categorias de base? Ah, para. Eu acho que tá indo muito longe. Pra que tudo isso? O nosso volume de criação, nosso volume de surgimento de jogadores aqui na América do Sul é muito maior. Pra que buscar um lá? Mas, enfim, Felipe tá falando, tá ok. Então a gente só tende a esperar coisas boas. O Gerson, ele não quer comentar nas redes sociais dele, porque ele sabe que vai chegar uma avalanche de haters, de torcedores flamenguistas, descer na lenha nele. Ele é esperto, ele não vai fazer isso. Pra quê? Vai procurar sarna pra se coçar? É lógico, né? Aí fica só entre os amigos dando a festa dele. Tá certo também, né? Vamos aqui julgar o cara. Ele achou uma proposta melhor, todo mundo, qualquer profissional que seja, se achasse uma oportunidade melhor, lógico que vai. Vai fora, na primeira oportunidade, pagando 3 vezes bônus e tudo mais. Enfim, Juninho, eu acho que o Juninho ele foi muito infeliz assim nas oportunidades, mas eu acho que ele tinha mais chance, hein? Se der mais chance pra ele, eu acho que ele aproveita, mas a gente só tem que esperar que tenha êxito essa comissão técnica do Felipe. Se eles querem sucesso, é o que a gente quer também, é ótimo desempenho, jogos bonitos e títulos. Se for pra isso, tudo bem. O vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no canal ASR Plá, ative o sininho de notificações, chega dando aquele like porque ajuda demais, compartilha, comenta, dê sua opinião que é importante e tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.